Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, professor Roberto Andrade, e conforme prometido, vamos falar aí do último assunto no tocante às ferramentas de proteção dentro do capítulo de segurança da informação, que é o papo aí do backup, né, da cópia de segurança. Então, backup, vamos começar a rabiscar aí? Então vamos lá, pega comigo aí, ó. Backup, também chamado em prova de cópia de segurança, tá? Backup ou cópia de segurança. E o conceito, se você quiser anotar aí um conceitinho, eu vou usar até uma palavra que costuma ser usada nas provas, tá? Que é o seguinte, backup é salvaguardar, é isso mesmo, tudo junto, salvaguardar, tá? Que é guardar em segurança. Então, backup é salvaguardar arquivos e informações em um dispositivo de armazenamento diferente do original, tá? Então, backup é salvaguardar arquivos e informações em um dispositivo de armazenamento diferente do original, tá? E esse assunto backup, nós vamos dividir esse tema em 3 subitens. Primeiro eu vou falar sobre a metodologia, o método escolhido. Depois eu vou falar sobre o passo a passo do backup. E depois eu vou falar com vocês sobre os 5 tipos de backup. Eu vou explicar para vocês e no final nós vamos resolver uma questão aí envolvendo esse assunto. Bacana? Então, no tocante à metodologia. Bom, você tem algumas fotos que são importantes no seu computador e você fez uma cópia dessas fotos num pendrive que você mesmo conectou no computador, selecionou as fotos e você mesmo jogou lá para o pendrive, copiou para o pendrive, tá? Tem no seu disco rígido ou no seu SSD e tem também no seu pendrive. Isso que você fez, salvar no pendrive, guardar numa gaveta, guardar em outro lugar, porque se der algum problema no original, isso é um backup? Sim, isso é um backup. Agora, o sistema operacional sabe o que você copiou? Se alguma coisa foi alterada, ele vai copiar para você, ele vai fazer isso? Não. Não há informação ao sistema operacional do que foi copiado, o que falta ser copiado. Esse controle será do próprio usuário. Então você, posteriormente, daqui a uns 3 meses, tirou mais fotos, colocou lá no disco rígido, lá no seu original. E você tem que colocar também a cópia no seu pendrive. Quem vai controlar isso? É você mesmo. Então, esse tipo de cópia, esse tipo de backup aí, essa metodologia é manual, tá? Você é que fez a cópia, não há um controle ou um mecanismo entre o sistema operacional e o seu pendrive, nada. Tanto é que para o seu sistema isso nem backup é, tá? Para o sistema operacional isso nem backup é. Legal? Então, o backup manual, a metodologia manual, consiste em o usuário controlar todo o processo, desde o armazenamento, né, desde o que foi copiado e o que não foi. O sistema operacional não é informado sobre isso, então esse é o método manual. Legal? Agora, eu posso utilizar um software, professor, para me auxiliar nessa tarefa de backup? Posso, é o ideal até. Porque no software, primeiro, vai haver uma comunicação entre o sistema operacional e o software de backup. Então, o sistema, quando a gente salva um arquivo ou altera um arquivo, acontece uma espécie de uma marcação no arquivo, que esse arquivo passa a ser identificado como novo ou como alterado, para que ele seja gravado no próximo backup, tá? Então, o software de backup vai ter essa relação de controle com o sistema operacional, tá? Além disso, você vai automatizar a tarefa. Isso vai acontecer de modo automático, você não tem que se preocupar. Você vai agendar e ponto final. No próprio Windows, nós temos software de backup. Vamos dar uma olhadinha aí? Ó, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha lá. Backup e restauração. Tá vendo? Então aqui, o backup do Windows não foi configurado. Configurar backup. Ó, deixa eu ver se ele vai deixar eu passar, porque eu não sou administrador. Então, lá em painel de controle, tá vendo? Sistema e segurança, backup e restauração, tá vendo? Então, aqui eu tenho opção para poder fazer o meu backup. Então, eu seleciono o local que eu quero salvar o backup. Então, eu escolho lá,
né, um lugar onde eu vou escolher, onde eu vou salvar o backup. Salvar em uma rede. Aí vamos lá, avançar. Ó. Deixar que o Windows escolha, ou deixar que você escolha o que você quer fazer o backup, né? Então você escolhe, digamos lá, o que você quer fazer de backup. Tá vendo? Você vai assinalar, vai marcar o que você quer, tá? Bacana? Agora, eu vou até parar aqui para não alterar mais a máquina aqui, né? Senão o Renan daqui a pouco me joga uma pedra ali, entendeu? Então o que acontece? Você vai escolher os backups, você vai escolher onde vai armazenar. Isso você vai estudar comigo aqui no passo a passo do backup. Quais são, no mínimo, os quatro passos para fazer um backup, tá? Então você vai escolher o que você quer, bonitinho. Agora, como é que o sistema sabe o que já foi ou o que não foi copiado? Vamos ver? Ó, vou mostrar para você. Deixa eu manter aqui o meu rabisco. Deixa eu pegar um arquivo aqui, da lixeira mesmo. Ó, escolhi um arquivo aqui qualquer. Botão direito, propriedades. Ó, tá vendo aqui, quando eu clico com o botão direito em cima de um arquivo e peço propriedades, né, naquele menu de atalho, no menu de contexto, que se abre proveniente da clicada com o botão direito, nós temos o nome do arquivo, a origem dele, excluído, criado e tal. E aqui embaixo, ó, que é o que nos interessa, atributos. Tá? Atributos. Então é o seguinte, temos somente leitura, oculto e tal, mas o atributo que nos interessa é esse aqui, ó, arquivo morto. Quando a opção arquivo morto estiver marcada, significa que o arquivo ainda vai para o backup. Quando estiver desmarcada, já foi para o backup. Fui claro com isso? Ficou claro isso aí? Vamos anotar isso aí? Deixa eu abrir aqui o nosso slide para a gente dar uma rabiscada nisso. Ó. Então presta bem atenção. Quando eu faço backup via software, eu posso tanto usar... Ops, o que eu vi? Eu posso tanto usar... Deixa eu voltar para a caneta. É isso que está acontecendo. Pronto. Eu posso tanto usar o software que vem com o próprio Windows, tá? Isso fica lá na parte de sistema, como eu falei para vocês aí. Bacana? Eu posso tanto usar o software que vem com o Windows, ou posso usar o software de outros, tá? Aí tem vários outros exemplos de software para backup, tá? Exemplo, o Cobian. O Cobian é um programa de backup, tá? Cobian Backup. Se você jogar no Google, aqui ó, vamos dar uma olhadinha, ó. Deixa eu abrir aqui. Cobian. Olha lá, Cobian Backup. Tá vendo? Então tem vários programas, tá? E esse ele é gratuito, ele é um software gratuito, tá? Então você pode utilizar um desses programas. O Cobian é muito bom, tá? É um software muito bom. E ele é software livre, se eu não me engano, tá? Bacana, você pode fazer o download, tem o passo a passo, tá em inglês, né? Mas se você clicar aqui e pedir tradução, botão direito, traduzir para o português, ó, ele traduz e você pode ler tranquilamente aí, tá? Bacana? É uma ferramenta de tradução, né? Do Google Chrome aí, bem interessante aí para que você possa utilizar se você não sabe inglês, tá? Então o software tem essa vantagem. O agendamento, você deixar agendado, e o tipo de backup a ser feito, bota isso aí, o agendamento e o tipo de backup a ser feito. E também você pode ter a opção, né, na verdade você tem a vantagem de que o sistema operacional e o software conversam entre si. Então o sistema operacional vai avisar ao software de backup o que já foi copiado, o que não foi. Como é que é feito esse aviso? Vamos anotar, ó. Quando a opção arquivo morto, né? Arquivo morto estiver marcada, significa que o arquivo ainda vai para o backup. Tá? Ele ainda vai. Então, ele só pode ser o quê? Ou ele é novo, ou ele é alterado. Porque para ir para o backup ainda, ou tem que ser novo ou tem que ser alterado. Ou novo ou alterado. Legal? Quando estiver desmarcado arquivo morto, ó, significa que já foi para o backup. Já foi, ainda vai para o backup. Deixa
Deixa eu botar aqui. Já foi pro backup. Professor, confuso isso, Por isso que eu estou te pedindo para prestar muita atenção agora, porque é vital. Vou até tomar uma água, para você dar uma respirada aí, tomar uma água também, ó. Vamos juntos aí. É o seguinte, já falei para vocês da metodologia manual, no item 1, em que você é que copia, você que tem que ver o que é novo, o que não é, bacana? No item 2 é o backup via software, que é o mais utilizado. Pode ser software do próprio Windows, já vem lá uma ferramenta de backup, né? Um utilitário de backup, você pode chamar assim, porque o software de backup ele é classificado como um utilitário, porque é usado para manutenção do computador. Tá? Pode ser do Windows ou pode ser de outros fabricantes. Aí dei como exemplo ali um software chamado Cobian, que é gratuito, é software livre. E a vantagem do software, além de escolher o tipo, automatizar a tarefa, é porque ele se relaciona com o sistema operacional dizendo o que foi ou o que não foi copiado. E como é que é esse processo? É através do atributo de arquivo morto. Se o arquivo estiver lá com arquivo morto, ó, a gente estava nesse aqui, ó, pronto. Se o arquivo estiver marcadinha a opção arquivo morto, significa que ele ainda vai para o backup. Então ele só pode ser um arquivo novo ou um arquivo alterado, tá? Porque se já foi copiado, mas sofreu alteração, precisa ser copiado novamente no próximo backup, na próxima cópia de segurança, tá? E quando ele já foi para o backup, é desmarcado. Então cuidado, onde é que eu quero que você preste bem atenção, você que está me assistindo agora. Quando na questão de prova ele fala assim, o arquivo foi copiado, foi para o backup, e foi marcado como copiado. Marcar como copiado é fazer o quê? É desmarcar o atributo de arquivo morto. Foi claro? Desmarcar essa caixinha, na verdade, é fazer uma marca de que o arquivo já foi copiado. Ficou claro isso? Muitas turmas, quando eu explico isso, o pessoal dá um nó na cabeça. Então eu vou falar de novo, uma segunda vez, para você poder entender. Tá? Se você já entendeu, bacana. Só confirmar aí agora com a cabeça. Balança a cabeça aí, entendeu? Confirma? Isso. Bacana. Agora, se você não entendeu, eu vou explicar de novo. Como é que o software de backup sabe o que vai copiar ou o que não vai copiar, né? Como é que ele faz isso? O que for para ser copiado ainda, vai estar marcado o atributo de arquivo morto, tá? Eu vou botar aqui de novo na tela, que o Renan tirou na hora que ele mexeu o mouse ali. Pronto, voltou. Aqui, ó. O atributo estando marcado significa ainda vai para o backup. Então ele é novo ou alterado, ok? E quando está desmarcado o atributo, significa já foi para o backup. Então esse arquivo aqui, por exemplo, ele ainda vai para o backup, tá? Ou ele é novo ou ele é alterado. Legal? E o interessante, na questão de prova, muito cuidado. Quando ele falar assim, foram feitas as cópias dos arquivos e eles foram marcados como copiados. Marcar como copiado, na verdade, é chegar no atributo e desfazer aqui a marcação, tá? É invertido. Pegou isso aí? Quem faz isso? O próprio sistema operacional com o software de backup. Eles mesmos, entre eles, têm essa tomada. Quando ele copia, o software de backup informa ao sistema, ó, tá copiado. Aí ele, pum, remove a marca. Bacana? Então, isso é um processo que acontece automaticamente. Por isso, as pessoas preferem o backup aí feito via software, pois justamente ele é menos suscetível a ter problemas. E quando você vai copiar muita coisa, é melhor você deixar o software no gerenciamento. Pegou isso aí? Bacana? E agora, na nossa terceira metodologia, se você não entendeu, não esquece, né, de entrar em contato comigo pela área do aluno, né, pela plataforma do curso, entre em contato comigo pedindo sua dúvida, ou através lá do Facebook, no nosso canal lá gratuito de comunicação, né, o meu Face mesmo, né, que é o Informática Sem Medo. Aí você pode mandar sua dúvida lá que eu tiro, tá? Mas o ideal é que você entre em contato através do curso mesmo, para eu poder responder sua dúvida na plataforma, tá? Bacana? Então agora, a terceira aí é a cópia, tá? Online, que é o armazenamento em nuvem,
também chamado em prova de Cloud Storage, tá? Cloud. Minha letra tá horrível. Espera aí, deixa eu pegar a borrachinha aqui. Vou fazer bonitinho. Pronto, vou melhorar. Legal? Cloud Storage é armazenamento em nuvem. O armazenamento em nuvem, ele vem crescendo cada vez mais, mas muito cuidado para você não achar que armazenamento em nuvem é a síntese da computação em nuvem. Não. Computação em nuvem a gente já falou aqui. Computação em nuvem, se você não lembra, eu vou recordar. É quando a gente deixa de executar, processar e armazenar as tarefas, as atividades no computador, passando a fazer isso diretamente o quê? Diretamente na internet, tá? Então não existe esse papo de, tá na nuvem. A nuvem, na verdade, é um servidor, tá? É uma máquina que está guardando os seus dados e você pode acessar de qualquer dispositivo. Então o armazenamento em nuvem é um espaço que você tem em um servidor, tá? E você pode acessar isso através do seu celular, né, do seu smartphone, você pode acessar isso através do seu computador, né? Você pode acessar através da sua Smart TV, tá? Tem a opção para você acessar os dados através da sua Smart TV. Então tem N possibilidades para você acessar de qualquer lugar, tá? Então o armazenamento em nuvem ou Cloud Storage é uma das modalidades da computação em nuvem, tá? É a mais conhecida. Então sites como Google Drive, o OneDrive, que é o da Microsoft, tá? Que era antigamente SkyDrive. Cuidado que você pode esbarrar com questão aí, chamando de SkyDrive, tá? Esse nome, SkyDrive, ele caiu, ó, tá? É o OneDrive. O que mais? Eu tenho Dropbox. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Eu tenho Dropbox. Tenho SugarSync. Tá? Então, todos esses são espaços para armazenamento online, tá? São sites que te oferecem armazenamento online. A maioria oferece um espaço gratuito, tá? Geralmente 15 GB, mais ou menos. E se você quiser mais, tem que comprar. Alguns fazem pacotes especiais, tá? Então, tem o ForShare também, que é um outro, tá? ForShare. Tinha um que ele oferecia 2 teras gratuitos, eu não vou lembrar o nome agora, é um chinês, mas ele também depois foi à bancarrota, né? Ele acabou quebrando. Tem o Minhateca, né? O Minhateca é nacional. Minhateca oferece lá espaço ilimitado, tá? Minhateca. Então todos esses são o quê? São serviços, e isso é classificado, tá? Isso é classificado como SaaS, é software como serviço, tá? Então eu passo a ter um espaço para guardar e um software de gerenciamento que vai rodar online aí pra gente. Bacana? Tranquilo? Então esses são os 3 métodos, tá? A vantagem do método 3 é de cara você já ter isso aí salvo diretamente no dispositivo. Enquanto você está trabalhando às vezes no arquivo, o arquivo já está sendo diretamente salvo, tá? Inclusive, a integração dentro do próprio Windows. Tá vendo aqui, ó? Você tem, ó, o OneDrive, ó. Tá vendo? Ele vai pedir o endereço de e-mail para logar, eu não sei se aqui tem, tá? Se no estúdio aqui o pessoal usa, tá vendo? Então eu posso, dentro já do próprio Windows Explorer, né? Que na verdade no Windows 10 a gente chama de explorador de arquivos. Então eu posso aqui dentro já deixar logado para que eu possa acessar de qualquer lugar, tá vendo? Então, no meu computador, eu tenho acesso na nuvem, tá? Agora, nuvem é um servidor. Você só não sabe onde está, mas por isso nós chamamos de nuvem. Bacana? Show de bola? Então, é isso que eu queria te explicar aí sobre esse espaço. Então, há uma integração total. Quando você vai salvar, inclusive, digamos que eu queira criar aqui um documento do Word. Ó. Vou criar um documento do Word. Eu posso salvar já na nuvem. Então, enquanto eu estiver trabalhando ou abrir esse documento aqui,
ele vai ser salvo na nuvem. Ó, vou abrir aqui, digitar um texto qualquer, ó. Vou no Backstage aqui, salvar como, ó, OneDrive. Só que, logicamente, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que me logar. Eu não vou colocar a minha conta aqui, senão a minha conta vai ficar aqui no estúdio e meus documentos vão ficar visíveis aqui, tá? Então, aqui, você faz o seu login, tá vendo? Ele vai pedir para você fazer o seu login com a sua conta Microsoft. Qualquer conta que você tenha de serviço na Microsoft. Aquela sua conta do Outlook, aquela sua conta do Hotmail, tá? Então, entra com a sua conta, pronto, e você vai ter o seu acesso aí à sua nuvem. Bacana? Então, no caso aqui, eu não vou salvar. Ficou claro isso? Então, a total integração para você poder salvar diretamente no OneDrive. Legal? Então, a nuvem está integrada com o sistema operacional. Isso é uma vantagem. Bacana? Feito isso, vamos para a segunda parte agora, que é o passo a passo. Tá? Vamos no passo a passo. Nós temos aí, no mínimo, 4 etapas para fazer qualquer backup. Primeiro é selecionar os ativos. O que é isso? Selecionar o que você quer salvar, quais são os dados que você quer salvar. Com essa seleção, você vai saber o tamanho do seu ativo a ser preservado, tá? E aí nós vamos para o segundo passo, que é o que? Escolher o dispositivo de armazenamento. Dispositivo de armazenamento são as memórias secundárias, auxiliares ou de massa. Aí nós temos os dispositivos magnéticos. O que são os dispositivos magnéticos? O HD, né? O antigo disquete, que ninguém mais usa, graças a Deus. Né? As fitas de backup são muito utilizadas, fitas DAT, fitas LTO. O que é isso, professor? Vou te mostrar. Vem comigo aqui, ó. Fitas backup. Vamos ver as imagens aqui, ó. Tchum. Tá vendo, ó? Então, essas fitas aqui, ó, são as famosas fitas de backup. Existe um storage, tá vendo, ó? Existe uma espécie de um drive e você coloca esses cartuchos, essas fitas que vão aqui dentro, tá vendo, ó? Para você poder escolher a sua mídia aí. Então, um exemplo ó, aqui, ó, comparando o HD versus a fita de backup, ó. Sexta, tá vendo? Quinta, quarta, terça, segunda, comparando aí, tá vendo? Mas os dois são magnéticos. Olha o drive de backup, ó, de fita, ó, no servidor, tá vendo? É uma fita que lembra muito a fita cassete, tá vendo? É um cartucho, lembra muito a fita, algo entre a fita cassete e a fita VHF, a fita VHS, tá? Olha o cofre de guardar backup, ó, porque é o seguinte, vocês vão aprender no quarto item que eu vou comentar aqui, que o backup deve ser armazenado longe do original, tá? Backup tem que ser guardado longe do original, nunca perto do original, sempre longe. Por que isso? Porque justamente, eu vou dar um exemplo, nas Torres Gêmeas, né? Teve um cara que tinha escritório numa torre, tá aqui o escritório dele, ele fazia backup na outra. Imagina, quando as duas torres vieram abaixo, perdeu tudo, o original e o backup. Lógico, ninguém imaginava uma condição dessa, né? Ninguém acordou de manhã, olhou e falou assim, acho que essas duas torres vão cair hoje. Ninguém pensou nisso. Então, notem que o backup tem que ficar longe do original. Esse é o quarto item que eu vou comentar com vocês. Aqui é o terceiro, aqui é o quarto item, que é o armazenamento. Então, esse armazenamento, o ideal é que ele seja off-site. O que é isso? Fora do local onde está o original. Agora, às vezes não dá para fazer isso. E aí, ó, o que acontece? Você tem que guardar, às vezes, na própria empresa, tá? No próprio escritório lá. Aí é um backup on-site, que é quando você fez o backup e guardou no mesmo lugar, tá? Mas o ideal é esse aqui, ó. É o backup off-site, tá? E o on-site deve ser evitado. Tá? Evitado.
Bacana isso aí? Então, essa é a regra de ouro, armazenamento. Isso aqui, ó, você pode botar aqui, ó, é a regra de ouro. Que regra, professor? Backup deve ser guardado longe do original, tá? Por exemplo, nesse mesmo caso aqui do World Trade Center, nós tínhamos o Citibank. O Citibank tinha alguns andares lá. O Citibank tinha um sistema de backup com fibra ótica num outro prédio, na outra costa dos Estados Unidos. Então, o que era feito aqui, era feito cópia direto num servidor, né, num prédio em outra costa dos Estados Unidos. Tá? A empresa líder, até nesse segmento aqui, ó, é uma empresa que tem aquele símbolo da fórmula do Einstein, MC ao quadrado. Ele é líder mundial em backup. É essa empresa aqui, ó. Aqui, ó. EMC, tá vendo? Dell EMC Brasil, tá aqui a empresa. Backup e recuperação, tá vendo? Desduplicação de dados, tá vendo? Então essa empresa, ela é líder mundial em cópia de segurança e ela que inclusive foi a responsável pela cópia lá do Citibank, que fazia a cópia num prédio na outra costa, tá? As mídias magnéticas, voltando para cá para cima, elas têm as vantagens de custarem pouco, são baratinhas, mas tem a desvantagem de perder os dados facilmente, tá? As mídias magnéticas, por exemplo, elas não podem ficar paradas, tá? Mídias magnéticas não podem ficar paradas muito tempo. Então, aquele HD externo que você tem, que salvou um monte de fotos lá, ele está há mais de um ano numa gaveta esquecido, cuidado, por ficar parado, ele pode ter um dano e apresentar a perda aí do material. Por exemplo, aquelas fitas de vídeo que a gente tem antigamente lá, você, menina que está me assistindo aí, lembra aquela fita de vídeo que você tinha lá? Meus 15 anos. Vai tentar assistir essa fita hoje. Então você tem uma perda, não tem? Está com a qualidade ruim, o som está ruim, está falhando, a fita deu fungo, né? Dá um fungo branquinho na fita. Então as mídias magnéticas têm a vantagem de ser baratinha, porém a desvantagem de perder os dados com facilidade, tá? E inclusive se elas forem submetidas a magnetismo, guardar em algum lugar perto de imã, de alto-falante, onde tem alto-falante, né? Então evitar esse tipo de... O disquete antigamente, lembra? A gente levar no bolso e passar às vezes no detector de metais, ou passar em algum mecanismo daquele de soltar a etiqueta da loja, já estragava o disquete, lembra? Então o mesmo cuidado, disco rígido, fita VHS, as fitas de backup devem ser... Daí aquele cofre, que você viu o exemplo do cofre ali, legal? Um outro tipo de mídia aí, ó, são as mídias ópticas, tá? As mídias ópticas são as que usam laser, tá? CD, DVD, né? O Blu-ray, tá? Mídias ópticas, aí você vai escolher de acordo com o tamanho, você vai escolher o que você vai gravar. Né? As mídias ópticas também não são eternas. As pessoas pensam, gravei num CD, num DVD, é eterno. Não. Em média, um CD ou DVD pode ser armazenado aí por uns 6 a 8 anos. Depois ele começa a apresentar problemas. Ainda mais hoje, que os CDs e os DVDs, Blu-rays, são feitos de material muito mais simples, né? Mais vagabundo. Então eles duram bem menos. Não pense que, eu tenho o meu vídeo lá do nascimento do meu filho guardado de VHS, que é a fita de vídeo, passei para DVD. Agora está eternizado. Não, não se iluda, porque o DVD pode ser também aí danificado, tá? Por fungo, tá? Então, em média, 6 a 8 anos aí, quer dizer, um tempo maior do que o dispositivo magnético, tá? E eu tenho as mídias flash, legal? As mídias flash ou eletrônicas, que eu tenho os cartões, o pendrive, o que mais? Os cartões de memória, o disco SSD, tá? Então esses dispositivos, eles também não são eternos, eles têm limite de gravação, tá? Em média 10 mil a 100 mil regravações, tá? Então não pense também, salvei num pendrive e ficará eternamente salvo, não. Então ele tem limite de regravação, bacana? No nosso próximo bloco, deixa eu só fechar uma coisa aqui antes de... Né, ó, no terceiro item aqui, ó, eu vou falar do tipo de backup e a periodicidade, tá? O que é isso? De quanto em quanto tempo tem que fazer o backup. Então já sabe, no passo a passo,
nós vimos 4 itens, né? Os ativos a serem selecionados, que dizem respeito ao tamanho, dispositivos de armazenamento, eu expliquei para vocês brevemente os 3 principais tipos, né? Vale dar uma assistida na aula aí da parte de hardware, de memórias secundárias, para você ver isso com mais calma, que lá eu coloquei os tamanhos, as capacidades direitinho. Tipo e periodicidade, você vai ver comigo no próximo bloco, que eu vou construir um quadro aí com os 5 tipos de backup, é o terceiro e último tópico de backup. E a regra de ouro, o armazenamento do backup. Depois de pronto, tem que guardar onde? Longe do original, que é o off-site aí. Bacana? Então te vejo no nosso próximo bloco. Até lá!